Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe. Aleluias, glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Aleluias. Gostaria de chamar aqui o pastor Eduardo, por favor. Aleluias, glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, por favor, igreja. Senhor, nós colocamos a vida do teu filho diante do Senhor. Te damos total liberdade, ó Espírito Santo, para que o Senhor venha abençoar o teu servo como instrumento poderoso em tuas mãos, como um canal para a sua voz nessa noite ainda mais. E que a tua palavra, Senhor, venha de encontro ao nosso espírito, para que venhamos, Senhor, te conhecer mais e mais, para a tua honra e para a tua glória que nós oramos e abençoamos o teu filho, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Deixa queimar, meu amado. Graça e paz, igreja. Quem aqui está feliz com Jesus? Eu confesso para os irmãos que... Amém, irmã, Deus abençoe. Eu confesso para os irmãos que se o culto acabasse agora, eu voltaria para casa na presença do Senhor. O que essa igreja tem representado em 5, 6 cultos na minha vida é sobrenatural. Irmãos, em pouco tempo, eu virei o homem mais chorão que vocês podem imaginar. Pensa num homem duro de chorar, até conhecer a Viva Manchester, até conhecer a Viva Home, Liverpool. Nós temos vivido momentos maravilhosos, né, pastor? E antes de iniciar a palavra, obrigado. Agora eu entendi que minha esposa estava assim, ó. Antes de iniciar a palavra, pastor, eu queria honrar algumas pessoas aqui. Primeiro, toda honra, glória, louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo e minha família. E eu queria fazer algo diferente essa noite. Eu gostaria que todos os irmãos, homens, colocassem a mão nos olhos assim, por 1 minuto. Tampe seus olhos. E quem não está tampando o olho, essa aqui é minha esposa linda e maravilhosa, que tem sido... Ué, irmã, eu não quero que os homens fiquem olhando minha esposa, né? Ela é linda, mas é minha, é presente de Deus na minha vida. E eu digo que após 25 anos juntos, ela nem é mais minha parceira, é minha cúmplice, pastor. Ela que está no dia a dia, chorando e sorrindo comigo. Meus 2 filhos, Mateus e Letícia. Eu ia contar algo da Letícia, mas hoje eu não vou. Vai ficar para a próxima. E a Emily, que é aquela pequena loirinha que deve estar na salinha, que abraça todo mundo. Uma menina amável, presente do Senhor na nossa vida. Queria também honrar a vida do pastor e da pastora, pela confiança. E quando Deus falou para mim que ia me trazer novamente para Liverpool, pastor, e eu falo isso com muito temor no coração. Ele falou assim: filho, eu vou te curar e vou reavivar sua fé. E eu entendi quando eu conheci a Viva Home, Liverpool, e a Viva Manchester, que realmente ele renovou minha fé. Então, glória a Deus pela vida dos pastores. E para finalizar, Du e Monique, que tem sido canal de bênção. Obrigado, Du. Para quem não sabe, eu fui o precursor da vida do Dudu na fé. Eu que apresentei Jesus para ele há anos atrás. Batizei o Du e a Monique. E hoje eles me ensinam como que é o Evangelho. Hoje eles me ensinam na casa deles. Irmão, só para finalizar, faça uma visita na Viva Home para vocês entenderem o que está acontecendo. Vá lá, irmão. Tire um dia, uma quinta-feira.
Saia de lá renovado, revigorado e restaurado pela presença do Senhor. Porque o que Deus tem feito lá é sobrenatural. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 18. Nós vamos ler algumas passagens. Se eu pudesse dar um tema para a mensagem, seria moldado ao deserto. Livro de Isaías, capítulo 43, versículo 18 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, agora estou fazendo coisa nova, e ela está surgindo. Vocês não a conhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar-lhe de beber ao meu povo, ao meu escolhido, o povo que formei para mim mesmo, para proclamar o meu louvor. Agora, irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Jeremias, é o próximo livro, capítulo 18, nós vamos ler do 1 ao 6. Quem achou diz um amém, quem não achou diz um misericórdia, a gente espera um pouquinho. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei te ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso, ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Feche seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai que estás no céu, Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado. E nós queremos, papai, que esse culto seja do seu agrado, Senhor. Que tudo que nós fizermos aqui seja para a sua honra e sua glória. Papai, eu te peço que neste momento que todo o meu eu caia por terra. Que a minha boca neste momento seja a boca do Senhor nessa terra, Pai, nessa igreja. E que nós possamos sair daqui melhores, que nós possamos sair daqui, papai, revigorados, que haja restauração em nosso meio, não porque o pastor Eduardo está aqui, mas porque a sua presença está aqui, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, quem não me conhece, eu sou pastor há 8 anos, faço a obra do Senhor há mais ou menos 15 anos. E o que eu mais vi na igreja do Senhor pregando, fui pastor de Assembleia de Deus, preguei na Quadrangular, tive ministério na minha residência, e o que eu mais vi foi pessoas que estão no deserto, dentro da igreja. Pessoas que se sentiam quebradas dentro da igreja. Pessoas que achavam que o ministério não tinha mais o que fazer, tinha encerrado ali. E aqui eu aprendo, tanto quando a Bíblia fala que o Senhor vai fazer jorrar rios no deserto, quanto o Senhor vai remodelar o vaso que está quebrado. Que existe esperança para nós. Que existe algo do Senhor para a nossa vida. E essa noite eu quero declarar para você que Deus vai trazer água em lugares secos novamente. Deus vai trazer vida e vai fazer florescer em meio a um deserto. Se você entrou aqui se sentindo quebrado, destruído,
O oleiro está aqui essa noite. E o oleiro quer refazer tudo aquilo que Satanás tem tentado tirar de você. A sua paz, a sua alegria, o seu ministério, a sua vida. Mas a gente precisa aprender alguns pontos com o Senhor. E eu frisei alguns pontos que eu queria trazer essa noite. E o primeiro é: Deus não tem problemas com o deserto. Deus não tem problema com o deserto que você está vivendo, irmão. No livro de Deuteronômio 2:8 diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor te deu e te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, te provar e saber que eu estava no teu coração, para saber que estava no teu coração. O deserto nada mais é que um lugar de prova, mas também é um lugar de manifestação do Senhor. Muitas vezes a gente quer que Deus nos tire do deserto. Só que talvez o que Deus tem para fazer começa no deserto. E a gente não entende, fala: Senhor, por que tanto sofrimento? Por que eu tenho vivido aqui? Por que eu estou sofrendo aqui? Porque o que Deus tem para fazer com você inicia no deserto. É no deserto que o nosso ego é quebrado. É no deserto que a gente aprende que a gente depende do Senhor. A nossa intimidade é buscada nos momentos de aflição. Porque o Senhor, a palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir, Deus vai estar lá, irmãos. Por que a gente tem tanta dificuldade? O deserto nos revela quem somos, quebra nosso orgulho, amadurece a nossa fé e nos ensina sobre dependência. Mas o engraçado é que no deserto, que faz nos sofrer, nos mostra que o Senhor nunca nos abandonou. Quando a gente olha para aquelas pessoas 40 anos no deserto, não faltou-lhe alimento. Os calçados não acabavam. E eu fico imaginando 40 anos, as crianças crescendo, pastor. E os calçados crescendo junto. Entendeu? E tinha alimento. Tinha água. Batia na rocha, jorrava água. Deus supria de dia. Aquele calor absurdo, Deus dava um jeito. A noite estava frio, Deus dava um jeito. Porque o deserto é nosso, mas Deus caminha conosco em meio ao deserto. Por que tanto desespero no deserto, sendo que o deserto é uma escola para nós cristãos? É uma escola. Deus não tem problema com os nossos desertos. Deus sustenta. Em Êxodo 16:35, diz assim: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Não falta alimento no deserto. O que nos falta é buscar a presença do Senhor em meio às tempestades. No livro de Êxodo 17, capítulo 6, eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Herobe. Ferirás a rocha e dela sairão águas, e o povo beberá. Deus não precisa tirar você do deserto. Deus consegue fazer um milagre dentro do deserto. Dentro do deserto. Quem aqui está entendendo? Amém, irmãos? Segundo ponto, o rio de Deus traz vida ao que estava morrendo. No livro de Ezequiel 47, versículo 8 e 9, diz assim: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as terras, e toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que entrar este rio. Irmãos, onde entra o rio do Senhor, onde entra a presença do Espírito Santo do Senhor, o casamento reavive, o ministério reavive, os filhos reavive, a estéril reavive. Porque Deus é tão maravilhoso que quando você acha que está tudo perdido, é o momento que a gente mais busca o Senhor. E é onde o Senhor trabalha em nosso favor. Eu falei essa semana, acho que foi para o pastor Luiz no Aviva Home, que o fundo do poço não é o pior lugar para o cristão. Porque o fundo do poço faz a gente olhar para cima, pastores. E a gente enxerga o Senhor. E quando a gente enxerga o Senhor, a mudança começa a ser tão natural, que a gente começa a viver, primeiro, o amor do Senhor. Depois, quando o Senhor nos sustenta.
depois a providência do Senhor em relação ao espiritual. Aí a gente se entrega inteiro para o Senhor. E a gente começa a viver as promessas. Começa em mim e termina na minha casa. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, se essa noite você está aqui pensando em alguém da sua família que não pôde vir, irmão, descansa. Descansa. Se esse é seu deserto, descansa. Toma posse da palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você. Não existe nada que Deus não possa fazer. É um estralar de dedo para Deus. É só um estralar. Deus está nos chamando a viver o sobrenatural em meio às tempestades da nossa vida. Deus está nos chamando para viver o sobrenatural em meio aos nossos desertos. Mas, pastor, é possível? É possível. No Evangelho de João 7, 37 e 38, diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Pentecostal, nós somos pentecostal, a gente tem que entender que o que o Senhor não quer é uma igreja seca. O que Deus não quer é uma igreja que não produz fruto. Mas o que Deus quer é uma igreja cheia do fogo e do rio do Espírito. O que Deus está falando para nós essa noite, que nós podemos sim, em meio à tempestade, em meio à dificuldade, louvar ao Senhor, e clamar ao Senhor, e buscar ao Senhor. Tem um louvor que fala: ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Eu não sei se vocês conhecem, irmãos, mas esse louvor é exatamente o que eu estou pregando aqui essa noite. Adore ao Senhor com lágrimas nos olhos. Adore ao Senhor no meio da tribulação, no meio da tempestade. Adore ao Senhor, busque ao Senhor, clame ao Senhor, que Ele vai responder. Ele é um Deus que responde. Mas, pastor, nós lemos sobre o vaso. Antes da gente receber o milagre no deserto, a gente tem que ser moldado. Porque se a gente estiver no deserto, com o coração da forma que nos levou no deserto, irmãos, a gente vai morrer no deserto. A gente pode fazer tudo o que aquele pessoal fez durante 40 anos e não entrar na terra prometida. E o que Deus quer de nós é um coração apaixonado por Jesus, apaixonado pelo Espírito Santo. E essa noite, assim como Jeremias ouviu a voz do Senhor: levanta-te e desça a casa do oleiro, que lá ouvirás a minha voz. Eu tomo isso para mim, irmãos. Essa noite, Deus está olhando para mim, para você, e está falando assim: levanta-te, levanta-te, igreja, reage, desce a casa do oleiro, e ouvirás a minha voz. E eu tenho uma boa nova para você, meu irmão: o oleiro está aqui essa noite. Ele está falando para você: desça a casa do oleiro, para poder ouvir a minha voz. Quem é que quer ouvir a voz do Senhor essa noite? Eu quero, irmão, porque eu acho que nós estamos vivendo momentos que o raso já não é suficiente para a época que nós estamos vivendo. Muitos estão morrendo lá fora sem conhecer Jesus, e a gente está no raso, muitas vezes no raso, e eu falo isso por mim. Porque, irmãos, vamos fazer uma conta tão básica que eu fiz essa semana. Acho que eu comentei com alguém aqui, eu não lembro quem. A gente levanta cedo e a gente vai para o banheiro. Banheiro, 5 minutos, a gente escova os dentes. Depois do almoço, banheiro, 5 minutos, escova os dentes. Janta, 5 minutos, escova os dentes. Antes de dormir, escova os dentes, 5 minutos. 20 minutos por dia. Muitos de nós não conseguem ajoelhar e orar 20 minutos. Então a gente está cuidando mais do dente do que da nossa salvação. Se isso não dói em você, desculpa, mas dói em mim. E eu necessariamente preciso mudar cada dia mais. Porque eu não posso dar valor a isso aqui. Isso é carne, irmão. Isso aqui vai apodrecer. Mas eu tenho que cuidar do meu espírito. Ele tem que estar ligado com o Espírito do Senhor.
ele tem que estar ligado ao Espírito do Senhor. Jeremias 18:2, a primeira palavra que me toca é: levanta-te e desça à casa do oleiro. Quem quer viver rios no deserto precisa aprender sobre humildade, quebrantamento e dependência. O oleiro não descarta o barro quebrado, porque até então era um vaso, mas quebrou, se tornou um pedaço de barro. Ele refaz algo novo. Se essa noite você chegou aqui, irmão, quebrado, entenda que o Senhor quer te fazer algo novo. Deus não vai te quebrar, irmão. Se você realmente precisa ser feito um vaso novo, você já chegou aqui quebrado. Mas Deus é especialista em restituição, em regeneração, em trazer vida e vida em abundância. E eu me lembro daquela passagem onde Marta e Maria questionam Jesus que chegou atrasado. Ah, já morreu. Mas o que elas não entendiam é que não era um milagre que Jesus tinha para Lázaro. Era a vida. Era uma vida nova. Lázaro estava doente, Lázaro ressuscitou saudável. E talvez aqui a gente está buscando uma cura, mas o que Deus tem para mim e para você é uma vida nova nele. Vamos parar de buscar a cura onde Deus quer te trazer vida e vida em abundância. Nós precisamos viver o sobrenatural do Senhor, mas como? Descendo a casa do oleiro. Nós precisamos descer a casa do oleiro. Deus não joga fora o vaso, Ele restaura, Ele refaz, Ele recomeça. Talvez o que te quebrou foi o pecado. Nós pecamos, irmãos. Talvez o que te quebrou foi achar que você era suficiente, que você podia... A maior fake news de Satanás é que você não precisa vir à igreja, que você é suficiente na sua casa. Isso é mentira, irmão. A irmã Bia, posso te citar, irmã? Ela falou essa semana algo que ficou na minha mente. Ela estava falando para uma outra pessoa no Aviva Home, que a gente precisa andar em bando. O cristão não pode andar sozinho, porque vai chegar uma hora que nós vamos cair e a gente precisa de uma mão estendida. Então a maior mentira que Satanás pode colocar na sua vida é que você consegue fazer a adoração ao Senhor dentro da sua casa sozinho. Não, irmão, não faça isso, não se isole. Não se isole, venha para a casa do oleiro, venha ser refeito. Venha ser refeito, fala: Senhor, o que precisa ser refeito em mim, que seja refeito em mim. O barro, ele precisa passar pela pressão. E eu queria contar um testemunho muito rápido aqui, irmãos. Eu, quando tinha 13 anos de idade, eu vou tentar contar, porque é uma coisa que mexe muito comigo. Eu, quando eu tinha 13 anos de idade, eu tinha um herói dentro da minha casa. Meu pai. Meu pai era aquele cara que eu esperava ele chegar do trabalho, parar na vaga do estacionamento do prédio onde a gente morava. E eu me escondia. A hora que ele descia do carro, eu já vinha brincando de lutinha com ele, porque meu pai era militar e ele era cheio das técnicas de luta, e eu achava aquilo o máximo. E a gente ia lutando até entrar no apartamento, e minha mãe falava: pelo amor de Deus, vocês vão quebrar tudo, para. Mas aquilo para mim era, sabe, eu quero ser um homem igual a ele, eu quero, sabe, ter essa presença de pai. Só que um dia meu pai, como diz o dito popular, né, meu pai saiu para comprar cigarro e não voltou. E aí meu herói foi embora, e eu só tinha 13 anos. Só que o maior sonho que meu pai me deixou foi de ser pai. E eu já falei isso para ele, irmão, não estou falando mal do meu pai, está perdoado, sabe, chorado e perdoado. Mas eu entendo assim, eu queria fazer tudo diferente. Só que quando eu casei com a minha esposa, a primeira coisa que ela falou para mim, adivinha? Eu não quero ser mãe. Irmão, eu incomodei o céu. Aquilo virou até um deserto para mim. Comecei a orar: Senhor, eu quero um filho. Senhor, trabalha na mente da minha esposa. Senhor, fala com ela. Senhor, incomoda ela. Senhor, entra com os dois pés na voadora mesmo, derruba ela. Faz alguma coisa, pai. Pega ela na curva, dá uma rasteira.
Porque não é possível. Eu quero fazer tudo diferente do que eu aprendi, do que eu vi dentro da minha casa. Prometo, Senhor, que eu não vou sair para comprar cigarro, nem eu detesto cigarro. E um dia, eu saí com ela para o shopping para almoçar. E eu estava, quando saiu as TVs de LED, pastor, e era o sonho, né? E eu fui exatamente almoçar e comprar uma TV. E ela falou assim, eu acho melhor você não comprar uma TV. Eu falei, por quê? Ela falou, por causa disso aqui. E mostrou o resultado do exame, ela estava grávida. Aquilo, irmão, ao mesmo tempo, eu não sei quem é pai aqui, de um filho, né, do primeiro filho, mas dá um medo na hora, né? Primeiro a gente fala, ei! Depois você fala, ixi, eu preciso de outro trabalho. O preço que tá a fralda e o nano não é brincadeira, ainda mais no Brasil, né, irmãos? Aqui é fácil ter filho. E aí, aquilo foi uma alegria para nossa casa e a gente, sabe, consagrava a nossa casa, a gente orava do nosso jeito, ainda Deus não tinha pego a gente na curva direita, então a gente fazia do jeito que a gente tinha aprendido. E teve um sangramento e corri com ela para o hospital, a minha fé desse tamanhozinho, já falei, pronto, perdeu. É porque eu acho que eu orei pouco. Chegou lá, o sangramento era porque não era um filho, era 2. Eu acho que eu orei demais, né? Era para vir um, né? E eu orei demais, tá os 2 aqui, as bênçãos. Só que o que acontece, irmãos? O que era para ser um momento tão maravilhoso de alegria, no dia do parto, a Letícia não respirava. E não respirava, e ela saiu a enfermeira saiu com ela da sala de cirurgia, e já entubando ela, e foi para a UTI. Eu falei, e ela tá bem? A enfermeira falou, não. E eu já, o que eu faço? E nisso saiu o Mateus, lindo e pleno, no colo da enfermeira. A enfermeira mostrando para todo mundo. Só que estava o erro aí. Prematuro, pulmãozinho verde. A Letícia chegou na UTI, foi atendida e estabilizou. E o Mateus, que precisava do oxigênio, a enfermeira saiu desfilando pelos corredores. E aí chegou na UTI ruim. Só que neste momento, eu sentei no chão e chorei. Eu não tinha o que fazer, irmãos. Em vez de ajoelhar e orar, eu parei para chorar. E aí eu esperei 2 horinhas liberar a visita na UTI. Quando eu cheguei na UTI, a enfermeira, primeiro ela dá alegria para a gente, né? Você é pai da Letícia? Eu sou. Ela falou assim, a Letícia está estabilizada, está bem. Glória a Deus. Aí ela falou, mas o Mateus... Eu falei, não faz isso comigo. O coração não vai aguentar. Ela falou, pai, eu só vou te falar uma coisa e eu tenho que ser direto com você. Prepara a família. Prepara o velório. Porque dificilmente o Mateus vai sair daqui com vida. Isso se torna um deserto na vida de um homem que sonhou em ser pai por muito tempo. Isso se torna um deserto terrível. Porque eu esperei 7 meses e meio, que eles nasceram prematuro. Eu esperei 7 meses e meio e a casa estava pronta, o quarto estava pronto. Só os pais que não, porque a gente não tinha experiência de nada. Mas a gente ia com a fé e com o Senhor Jesus, está pronto. E aí eu lembrei, falei assim, gente, eu sou crente. Por que eu demorei para lembrar que eu era crente, gente? Família inteira da Assembleia de Deus. Eu saí da UTI, corri para a casa do meu avô, que é presbítero há 300 anos da Assembleia de Deus. E eu cheguei lá, ele, minha avó, minhas tias, tudo, e vamos ajoelhar aqui no sofá e vamos orar. E ficou aquela fila assim, ó, tinha 2 sofazinhos e ficou gente para fora do sofá. E nós começamos a clamar e orar e buscar o nome do Senhor Jesus. E chegou uma hora, com tamanha fé, eu falei, Senhor, eu não quero levar um para casa. Eu não quero. Se eu estiver errando com o Senhor me perdoa. Mas se o Senhor me deu 2 embaixo de oração, é 2 que eu vou levar para casa. Eu repreendo o espírito da morte. Esse vale não vai matar meus filhos. E aí deu 8 horas da noite. Voltei para o hospital. Cheguei no hospital, irmãos. Esperei 1 hora.
eles arrumar a UTI, porque para ajudar tinha um surto de meningite no hospital, dentro da UTI neonatal. E aí a enfermeira veio, não deixou eu entrar na hora, ela veio, pai, eu preciso conversar com você. Minha esposa internada em outro hospital com hemorragia, você imagina a cabeça de um menino de 20 e poucos anos, 23 anos, com uma esposa internada num hospital tomando bolsa de sangue e 2 filhos em outro hospital na UTI. E aí a médica pediatra chegou para mim da UTI e falou assim, pai, eu preciso conversar com você. O coração gelou, mas eu confiava, eu estava tão confiante. Ela falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas o Mateus só está com oxigênio no nariz. Eu falei assim, eu sei o que aconteceu. Aquele que cuidou por 40 anos de um povo no deserto alcançou a minha casa. A graça e a misericórdia do Senhor alcançaram a minha casa. A graça e a misericórdia do Senhor alcançaram meus filhos, a minha família. E para a honra e glória do Senhor, hoje eu vejo eles adorando com os braços erguidos. O barro, para se formar, ele precisa passar por uma pressão muito grande. E eu passei, irmãos, por uma pressão. Pastor Rodrigo, eu chorei muito. Eu sei o quão difícil foi. E às vezes a gente se pergunta por que tanta luta? Por que tanta pressão, Senhor? Por que nós estamos vivendo, nós estamos te adorando, nós estamos na igreja, nós estamos te buscando? Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com a minha família? É porque Deus está moldando o vaso. Deus está nos moldando conforme a vontade dEle para a nossa vida. Carta aos Romanos 9, do 20 ao 21. Vocês nem precisam abrir, irmãos, eu leio aqui rapidinho. Porventura, a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Jesus tem poder sobre as nossas vidas. Jesus pode fazer milagres e maravilhas. Mas para isso, começa aqui, é de dentro para fora. O milagre acontece porque a gente começa a entender que a gente precisa se dispor ao Senhor e descer à casa do oleiro para poder ouvir a voz do Senhor. E essa noite eu convido a vocês a descer à casa do oleiro. Mas, pastor, a gente tem que passar pelo vale? Vamos olhar para Jesus, irmãos. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1, diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Até Jesus passou pelo deserto, irmãos. Até Jesus. Então quando a gente fala, Senhor, eu não quero passar pelo deserto, é a mesma coisa da gente estar falando, Senhor, eu quero ser melhor que você. Porque se o Senhor, que é soberano, estava no seu santo trono, desceu, se fez homem, passou pelo deserto, e eu, um pecador, não quero passar, peraí, tem coisa errada, eu estou querendo ser melhor que Jesus? Como assim, irmãos? Jesus saiu como do deserto, irmãos? Cheio do Espírito, revestido de poder e preparado para o propósito. Nós precisamos muitas vezes passar por lutas. E eu vou te falar algo grandioso, irmão, que a luta nos traz. Aquilo que te faz chorar hoje é onde Jesus vai te usar para curar feridas em outras pessoas. Jesus vai usar a sua dor para tratar a dor de outras pessoas. Deus transforma vales secos em lugares de vida. Livro de Ezequiel, capítulo 37, diz assim, filho do homem, poderão viver estes ossos? E disse-me, profetiza sobre estes ossos. Assim diz o Senhor, Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Deus ainda trabalha, irmãos. O Espírito do Senhor ainda trabalha. Deus ainda realiza milagres. Amor, você pega meu blazer aqui, por favor.
Deus ainda ressuscita sonhos, Deus ainda batiza com o Espírito Santo. Deus ainda chama os desviados de volta. E Deus ainda levanta profetas. Por que isso? Porque quando o rio passar pelo deserto e você já tiver sido moldado, o deserto vai florescer. Aquele lugar que antes era um lugar de dificuldade na sua vida, viu, irmão Ícaro? Aquele lugar que era um lugar de dificuldade na nossa vida começa a florescer e faz com que a gente viva algo extraordinário do Senhor. E vai florescer, e vai florescer, e vai gerar frutos. E nós precisamos entender que é na dificuldade em que a gente é provado e aprovado e gera frutos. Produz frutos e frutos em abundância. E Deus está nos ensinando hoje que Ele não descartou o vaso quebrado, que Ele ainda trabalha com o barro que está quebrado, que Deus ainda essa noite vai realinhar propósitos, que Deus ainda essa noite vai levantar profetas de uma nova geração, que Deus ainda vai usar povo que está aqui dentro da Aviva, como tem trabalhado no meu coração. Eu me sinto em casa aqui, irmãos. E eu creio que Deus está aqui essa noite falando: filho meu, se disponha, desça a casa do oleiro. E onde é a casa do oleiro essa noite, irmãos? É aqui neste ambiente. Essa noite o oleiro está aqui querendo moldar o seu coração, transformar a sua vida e fazer de você um vaso novo, fazer de mim um vaso novo. É necessário a gente só falar: Senhor, eis-me aqui. É só falar: Senhor, eis-me aqui. E livro de Isaías 44:3, irmãos. Porque derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua prosperidade. Irmão, olha quão importante é isso. Derramarei o meu espírito sobre a sua prosperidade. Eu fiz questão de pesquisar a palavra prosperidade no hebraico. E a palavra quer dizer descendência, filhos, geração futuras, continuação de um povo, de uma família. Então, Deus vai derramar o Espírito dele sobre você, mas não parará em você. Será sobre você, sobre seus filhos, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sobre aqueles que você está orando. E você muitas vezes fala: Senhor, Ele não me acompanha. Nós declaramos no mundo espiritual que aquele que tem resistência ao Evangelho vai estar aqui de joelhos aos pés da cruz, clamando o nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos somente nos dispor e descer a casa do oleiro. Somente nos dispor e nos colocar à presença do Senhor. Você pode estar cansado, afastado. Talvez seu coração está despedaçado aqui essa noite. Talvez cheio de feridas. É natural, irmão. Todo mundo passa. Talvez você está desacreditado. Sente que seu coração está seco espiritualmente. Mas eu tenho uma palavra do Senhor. Aquilo que você acha que veio para te destruir, aquilo que veio para te matar, aquilo que veio para roubar seus sonhos, aquilo que veio para te tirar do foco, essa noite, em nome de Jesus, está perdendo a força. Aquilo que veio fazer você pensar: Senhor, por que eu não estou vivendo o sobrenatural do Senhor? Está perdendo a força agora, em nome de Jesus. Se você entrou aqui com o coração despedaçado essa noite, irmãos, cheio de feridas, essa é uma noite de nós nos colocarmos na presença do Senhor, nos colocarmos na mão do oleiro, para que o oleiro trabalhe o nosso coração, ministre na nossa vida, para que o deserto em que a gente está vivendo comece a florir e gerar frutos, e os seus frutos trabalharão para próximas gerações em abundância. Eu quero que você se coloque de pé, irmãos.
Se coloque de pé. Toda a minha vida. Aleluia, Senhor. Ó Senhor, te louvarei. Essa noite nós vamos orar por renovo. Pois teu fôlego é minha vida. Nós vamos orar por batismo do Espírito Santo. E nunca me cansarei. Nós vamos orar por cura interior. Eu posso ouvir a tua voz. Nós vamos orar por restauração ministerial. É mais doce do que o mel. Nós vamos orar por fogo espiritual. Que me tira desta cova. E Deus vai te tirar dessa cova essa noite e vai te colocar. E me leva até o céu. Vai te colocar num lugar onde você vai florescer em meio ao deserto. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua mão me acalmou. E tu dá ordem às estrelas. Os teus limites, e eu me sinto tão seguro do teu colo altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que creem. Aleluia. Neste mesmo espírito, esta é a palavra que veio a Jeremias por parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Irmão, se você precisa essa noite ouvir a palavra do Senhor, ouvir a voz do Senhor, no lugar que você está, eu quero que você feche os seus olhos. E como um ato profético, se você se identificou com essa palavra, eu quero que no lugar que você está, você erga sua mão. Erga sua mão. Aleluias. Irmãos, você que ergueu a sua mão, vem aqui na frente. Venha cá, vem cá. O Senhor está aqui, o oleiro está aqui. Ele quer trabalhar no seu coração, no meu coração. Ele quer fazer de nós um vaso novo. E a gente precisa se dispor, a gente precisa entender que nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. Se você quer viver o sobrenatural do Senhor, o Senhor está falando, o seu nome, desça até minha casa, desça até o lugar do oleiro, e você vai viver algo sobrenatural. E o sobrenatural dessa noite é ouvir a voz do Senhor. Se você quer ouvir a voz do Senhor, vem aqui na frente. O Espírito Santo está me incomodando, tem pessoas resistentes. Irmão, não fique resistente. É a oportunidade de uma transformação que inicia no dia de hoje. Eu quero que os pastores venham aqui para frente, estendam as mãos às pessoas. Vamos orar. Abrace alguém, profetize sobre a vida dela, que esse deserto está acabando em nome de Jesus. Que esse deserto tem fim em nome de Jesus. Que o que você chamava de deserto vai florescer em nome de Jesus. Ah, maravilhoso Deus e eterno Pai que estás no céu, Senhor, nós buscamos a sua face. Nós te amamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, Senhor.
Papai, essa noite é uma noite de te colocar num lugar de destaque, Senhor. De buscar a sua face, a sua presença. Papai, chega do deserto, Pai. Chega das dores. Nós buscamos a sua face porque nós sabemos que o Senhor pode fazer milagre em meio ao deserto. Ah, papai, mas existe uma luta, uma batalha espiritual, que a sua palavra diz que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, é a nossa luta, Senhor. E nessa noite nós nos revestimos, Pai, da sua autoridade, do seu poder, e contestamos todo o mal, todo espírito das trevas, de inveja, de bruxaria, de feitiçaria, de olho gordo agora, em nome de Jesus, caia por terra. Aleluia, toda corrente que aprisiona a mente, toda corrente que aprisiona no passado, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que tudo aquilo que aprisiona a sua mente seja destituído, destronado em nome de Jesus, e você venha viver o sobrenatural do Senhor. Essa noite nós profetizamos no mundo espiritual cura, libertação, restauração. Ah, Senhor, a sua glória, que ela possa, Pai, contemplar esse lugar, e que cada pessoa aqui essa noite possa viver o extraordinário do Senhor, Pai. Nós te pedimos agora, Pai, que todo dardo seja despedaçado, toda corrente seja despedaçada, que todo mal, oh Pai, o Senhor tem me incomodado, pessoas que tiveram palavras malditas lançadas sobre o casamento, sobre os filhos, em nome de Jesus, toda palavra maldita lançada sobre a sua vida, que caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, destituído e destronado. E somente o Senhor, a sua glória, a sua majestade, Pai, é o que nós queremos e aceitamos para a nossa vida, Senhor. Somente a sua presença, Aramácio. Tua voz, não aborreças, nem culpa, que fiquei de pé diante de nós. Nós oramos, Senhor, profetizamos sobre a Viva Manchester. Ah, Senhor, que a sua presença cada dia mais seja abundante nesse lugar. Que esse povo, papai, venha viver o sobrenatural do Senhor. Papai, nós oramos pela Aviva Home, papai. Que esse povo, pai, venha viver o sobrenatural do Senhor. Pai, continue falando. Continue, papai, trabalhando em nosso meio. Papai, porque sem ti nós não somos nada. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela sua presença. Porque o Senhor é bom, Pai. E a sua graça e a sua misericórdia têm nos alcançado. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade de falar e exaltar o seu santo nome. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Cuida de nós, Pai. Guarda-nos, Pai. E que a gente possa, papai, cada dia mais entender que o deserto não é um lugar de acampamento, Pai. É um lugar de passagem. Mas nós não permaneceremos lá, porque o Senhor é conosco. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu louvo pela vida de cada um de vocês. Eu não conheço todo mundo pessoalmente, não tive oportunidade, mas está aqui o meu amor. Eu amo cada um de vocês. Eu amo essa igreja que me acolheu e acolheu minha família. E hoje eu tenho o maior orgulho de dizer: eu estou a Viva. Eu estou a Viva Manchester. Eu estou a Viva Home. Até que o Senhor me mova, eu estou aqui. Se precisar, conte comigo. E eu louvo e agradeço, pastor, a oportunidade. Que Deus lhe abençoe grandemente. Amém, pastor. Obrigado, pastorzão. Te amo, pastor. Obrigado. Amém, pastor. Senhor, nós te damos a honra e a glória em todas as coisas, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença manifestada e expressada em nosso meio nas mais diversas formas. Mas antes de encerrarmos este culto, eu preciso perguntar algo.
O livro de Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10 diz assim: que se com a nossa boca, com a nossa livre e espontânea vontade, nós confessarmos a Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, nós seremos salvos. Por um acaso, existe alguém em nosso meio que deseja orar assim comigo nessa noite? Se você deseja, levante a sua mão, eu quero te ver. Existe alguém em nosso meio que deseja? Alguém? Amém. Ou existe alguém, por um acaso, afastado do corpo de Cristo e gostaria de reconciliar com o Senhor? Existe alguém em nosso meio? Não? Aleluias, glória a Deus. Amém. Senhor, nós te damos a honra e a glória em todas as coisas, Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra que foi entoada aqui nessa noite, que eu tenho certeza que falou com muitos de nós. Espírito Santo, nós te damos liberdade para que o Senhor continue ministrando no nosso espírito a todo tempo, dia após dia, dia e noite, noite e dia, Senhor. Afina, Senhor, os nossos ouvidos, afina, Senhor, para que venhamos ouvir-te e ver-te todos os dias da nossa vida, Senhor. Pai, nós sabemos e temos a certeza que tu és real. Nós servimos a um Deus que fala. E da mesma forma que muitos aqui ouvem a sua voz, eu te peço que o Senhor venha se revelar para a vida de todos que estão aqui nessa semana, permitindo que todos ouçam a sua voz. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu libero, Senhor, durante esta semana, uma unção sobrenatural, para que todos ouçam a sua voz e tenham uma experiência sobrenatural com o Senhor nesta semana. Pai, em nome do Senhor Jesus, e que muitos venham a testemunhar do que o Senhor falará com cada um, Senhor, a partir de hoje, durante esta semana, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que haja paz, alegria, regozijo e gozo no Espírito nesta semana, Senhor. Que os nossos olhos estejam fitos no Senhor. E que a tua esperança, ó Senhor, brote e se renove a cada manhã sobre a vida de todos aqui, Senhor. Pai, conforme o pastor Eduardo ministrou, conforme o Senhor ministrou através da vida do teu filho, Senhor, que o Senhor leve a todos à casa do oleiro. Porque quando o Senhor diz que vai nos levar à casa do oleiro, é porque o Senhor está refazendo o nosso barro, refazendo o nosso vaso, refazendo a nossa vida, para que o Senhor deposite o mais precioso azeite, o mais precioso vinho novo, a mais preciosa unção. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela palavra dessa noite e por tudo mais que o Senhor ainda fará nesses dias. Para a tua honra e para a tua glória que nós oramos e abençoamos o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz e que o Senhor vos abençoe. Se Deus é por nós, agindo Deus. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.